Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de NR31.10, Instalações Elétricas na área rural. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou engenheiro de segurança do trabalho, atuo na área há 15 anos e vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês nesse treinamento. Para começar o nosso treinamento aqui, essa imagem da Alice no País das Maravilhas, com um determinado momento aqui que a Alice estava perdida e ela não sabia para que caminho seguir, não sabia por onde ir. E ela acaba encontrando com um gato e o gato aconselha ela: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. É diferente de você, que você já sabe o caminho que você deve seguir. Você não está perdido como Alice no País das Maravilhas, você já tomou um certo rumo aqui, que é a iniciativa de fazer esse treinamento de NR31.10. Na área de segurança do trabalho, nós não podemos ser como Alice no País das Maravilhas. Nós não podemos ficar à mercê aí do destino ou de opiniões alheias. A gente precisa ter noção do caminho que a gente tem para seguir. E qual que é o caminho para seguir na área de segurança do trabalho? Bom, primeiramente, atualização. Tem que estar sempre se atualizando constantemente, buscando fontes confiáveis na internet, se atualizando através de cursos, de workshops, eventos, treinamentos como esse, e é uma atualização constante. Então, o primeiro passo aí para seguir, a atualização, e o segundo, cumprimento das regras e das normas regulamentadoras. Iniciar o nosso treinamento aqui, cresce o número de acidentes do trabalho fatais envolvendo o setor elétrico no Pará. Isso daqui é uma das notícias, é uma das estatísticas referentes a acidentes do trabalho. No caso aqui, 23 acidentes, 5 deles foram com morte. O trabalhador chegou a óbito por conta do contato com energia elétrica. Se a gente for investigar esses acidentes aqui, a gente vai entender que é falha no procedimento, falha no uso do equipamento de proteção individual, falha no uso do equipamento de proteção coletiva. Um exemplo aqui que é muito comum nas áreas rurais, máquinas agrícolas, e aqui é o canto esquerdo, essa moto niveladora. O operador aqui estava fazendo suas atividades e acabou batendo num poste de energia elétrica. Aqui, por sorte, foi só uma colisão, mas o poste acabou só tombando, não acabou tombando completamente, né? Ele só pendeu, só desceu um pouco. Na imagem da direita aqui, um trator com um guincho agrícola. A torre do guincho estava elevada e essa torre acabou em contato com fiação elétrica aqui. Um caso um pouco mais crítico aqui do que os anteriores, o trabalhador também com guincho agrícola, operando o trator aqui com guincho agrícola e com a torre elevada, não abaixou a torre e essa torre entrou em contato com a rede elétrica energizada e acabou acontecendo a descarga elétrica aqui no trator. O trator foi carbonizado, e aqui nesse caso aqui o trabalhador não teve tanta sorte que ele não conseguiu pular do trator, ele acabou morrendo eletrocutado e depois carbonizado. Um outro exemplo aqui de trator agrícola em contato com rede elétrica, mais um trator aqui acabou sendo carbonizado por conta da descarga elétrica. Aqui um detalhe, o trabalhador conseguiu escapar, diferente do anterior. O problema que é muito comum também é a vegetação, né? A gente está falando de ambiente rural, então tem-se muita vegetação. Então há uma necessidade de efetuar a limpeza periódica desses locais aqui, onde tem postes, onde tem painéis, onde tem transformadores. Então isso daqui é um cuidado que deve ser redobrado. Então deve ser feito limpezas periodicamente nesses locais. A gente pode ver que são diversos tipos aí de transformadores, monofásico, bifásico, trifásico. Então são diversos tipos de transformadores aí que a gente pode encontrar na área rural.
Tem a questão também dos relógios, a instalação desses relógios de medição. Tem os relógios do tipo trifásico, bifásico, monofásico. E esses relógios aí, eles estão geralmente na área rural, são os relógios mais antigos, a instalação é mais antiga. Então tem exemplos aqui com medidor de ponteiro, medidor de rodas e agora o mais recente é o medidor digital. Então a gente pode encontrar com esses tipos aqui de relógios em ambientes rurais. Outra questão importante aqui para a gente observar, painéis elétricos na área rural. Esses painéis aí, eles demandam instalação elétrica e também se requer um conhecimento específico para tanto fazer a instalação quanto para intervir na manutenção das redes elétricas, né, da instalação elétrica desses painéis solares aí. Exemplo de motogerador aqui, a geração fotovoltaica e rede com transformador. Isso é bem comum aí na área rural. Uma imagem mais ampliada. E um pouco de estatística aqui, no ano de 2019 foram 1.579 acidentes no setor elétrico ocorrido no Brasil. Em 2021 foram 1.828. Então são muitos acidentes aí que acabam acontecendo no setor elétrico, em instalações elétricas. E chamando a atenção aqui, risco de choque elétrico. O choque elétrico pode ocasionar diretamente a morte do trabalhador. Agora imagina a gente fazendo a comparação aqui para a pirâmide de Frank Bird, colocando aqui 1.500 acidentes, quantos acidentes leves que não aconteceram, acidentes sem lesões e incidentes, para quanto que não vai esse número aí? A gente fazer a proporção aqui de 1.500 ou de 1.800 acidentes fatais com energia elétrica, para quanto que não vai a quantidade de incidentes aqui que aconteceu, acidentes sem lesões. Então é muito crítico a atividade no setor elétrico, tanto instalações rurais quanto instalações aí em redes urbanas. Bom, a desconfiança é a mãe da segurança. Então toda vez que acender aquela luzinha, você como trabalhador desconfiou, faz a revisão, analisa o local, visita procedimento, visita instrução de trabalho, revisita a EPI, EPC, que é muito importante, porque se a desconfiança aí foi ativada, alguma coisa pode e vai acontecer de errado. Então a gente já tem noção do que acontece nas instalações elétricas, a gente tem noção que a gente precisa ter essa percepção de risco, e agora aqui a gente vai para a norma propriamente dita, as instalações elétricas nas áreas rurais. Todas as partes de instalações elétricas devem ser projetadas, construídas, operadas e mantidas de modo que seja possível prevenir por meio seguro os perigos de choque elétrico e outros tipos de acidente. Então aqui comumente a gente vai ver nas áreas rurais aí instalações antigas, instalações aí projetadas às vezes de uma forma que não é propícia para investigação. A gente pode ver aqui que geralmente em instalações elétricas de áreas rurais, elas foram projetadas, mas são instalações antigas aí que na maior parte aí não foram projetadas, construídas, de maneira a prevenir os perigos com choque elétrico. Os componentes das instalações elétricas devem atender os seguintes requisitos: oferecer resistência mecânica compatível com a utilização, possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, contato abrasivo e de contato com lubrificantes, combustíveis, umidade e calor, e ser protegido por materiais isolantes que não propaguem o fogo. Um exemplo aí de um painel elétrico instalado aí de forma bem rústica, é uma instalação bem antiga,
Observem aí como que é feita as emendas, observem como que é feita a disposição dos disjuntores. O painel, aqui é um painel de madeira. Entender aqui que até para emenda e isolação de cabeamento tem um padrão de acordo com a NR, a gente vai ver um pouco mais à frente aí, né? Existem os terminais isolante, né? Um exemplo aqui de terminais com isolante. Agora aqui Agora aqui exemplo mais moderno, aqui os conectores da Vago. O exemplo da Vago aqui que é o mais conhecido, são esses conectores aí para fazer emendas nas instalações elétricas de forma segura, eficiente, de forma mais rápida também, para a questão pessoal que tem que fazer muita instalação elétrica. Isso aqui é um excelente dispositivo, a tecnologia trabalhando a nosso favor, além de ser muito seguro. E os painéis elétricos? Painéis elétricos de distribuição de energia elétrica devem atender seguintes requisitos: possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada. Somente trabalhadores autorizados podem ter acesso aos painéis elétricos. Então, na sua propriedade rural aí, todos os painéis devem ter um cadeado, devem ser fechados. Essa chave deve ficar somente com um profissional habilitado que tem conhecimento para fazer intervenção nesses painéis. Ser dimensionado com capacidade para instalar os componentes, circuitos elétricos que o constituem. Ser constituído de materiais resistentes ao calor gerado por componentes das instalações. Garantir que partes vivas sejam mantidas inacessíveis e protegidas. Ter acesso desobstruído. Ser instalado com espaço suficiente para a realização de serviço e operação. Estar identificado e sinalizado quanto ao risco elétrico. Estar em conformidade com a classe de proteção requerida e ter seus circuitos identificados. Então, são os requisitos mínimos aí de segurança para os painéis elétricos. A gente viu o exemplo aí de instalação, os painéis instalados antigamente não atendem. Então, esses painéis precisam ser renovados, esses painéis precisam ser restaurados, eles precisam ser padronizados de acordo com a NR. Um exemplo aqui de instalação, né? Neutro, fase 1, fase 2, passar por fusível, disjuntor, chave seccionadora, até chegar no motor e o aterramento. Um esquema simples aqui de circuito elétrico de um motor. Então tem todos esses componentes aqui até chegar lá na parte de operação do motor, né? Esse exemplo aqui da imagem. Um exemplo aqui comum na residência: chuveiro elétrico. Como que deve ser feito? Neutro, fase 1, fase 2, passando por um disjuntor e chegando até a instalação. Exemplo aqui de instalação monofásico. Exemplo aqui de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico. Muito importante aqui, o aterramento. As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção em conformidade com as normas técnicas, normas vigentes. E a norma que ampara, que dá os requisitos para esses tipos de instalação é a NBR 5410. Muito importante você visitar, fazer treinamento, fazer cursos aí voltados para NBR 5410. As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção em conformidade com as normas técnicas vigentes. Toda instalação elétrica deve possuir aí o aterramento efetuado de forma em atendimento à NBR 5410. Esses
Sistemas de aterramento também devem passar por inspeções periódicas. Aqui um exemplo do equipamento aqui à esquerda, é um equipamento, é o termômetro, usado para medir a resistência do aterramento. As partes condutoras das instalações elétricas, de máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas, quando houver falha de isolação, devem ser conectadas ao sistema de aterramento elétrico. Essa é a importância do terra aí, né? Todos os componentes aí que pertencem ao circuito elétrico ser conectado ao sistema de aterramento elétrico. Um exemplo de transformador de força aí, um transformador bem antigo. Um exemplo da rede de alta tensão, como que ela chega num transformador aí, e depois vai para a rede de baixa, e o aterramento, né, como que é feito de forma correta aqui o sistema de aterramento em rede de alta, depois que abaixa para baixa tensão, e depois vai até nas propriedades rurais. Outro exemplo aqui, a rede de alta, o transformador, rede de baixa tensão e o aterramento devidamente feito aqui no poste. As instalações elétricas que estejam ou possam estar em contato direto com a água devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir ocorrências de acidente. Aqui é um exemplo de casa de bombas. As instalações elétricas que estejam ou possam estar em contato direto com a água devem estar devidamente protegidas. As ferramentas utilizadas nas instalações elétricas devem possuir isolação adequada. Um exemplo aqui de um conjunto de ferramentas de chaves e alicates com isolamento, com isolação adequada. Aqui um exemplo aqui, essa aqui é isolada, protegida até 1000 volts. Tipos de alicates aí com proteção e alicates sem proteção. As ferramentas utilizadas nas instalações elétricas devem possuir isolação adequada. Então você que faz qualquer tipo de intervenção em instalação elétrica na área rural, você deve possuir ferramentas com isolação adequada para evitar o contato e risco de choque elétrico. Um exemplo é alicate de bico, alicate de pressão, as chaves de fenda, chave de Phillips, chave Torx. Descascador de fio também é muito importante para evitar acidente de trabalho. Geralmente o pessoal acaba usando uma faquinha aí. O ideal é se usar um descascador ou alicate ou descascador propriamente dito, né? O próprio descascador de fios. Existem vários tipos de chaves aí, as chaves combinadas devem possuir isolação adequada também. Muito importante, cinto porta-ferramenta. O trabalhador geralmente vai intervir em instalação elétrica, geralmente ele vai ter acesso por uma escada. Então, muito importante não ficar colocando ferramenta no bolso. Ter um cinto porta-ferramenta, uma caixa de ferramenta adequada, uma caixa de ferramenta organizada e escada padronizada também. Um tipo de escadas aí, escadas que sejam padronizadas para trabalho em altura. Exemplo dos equipamentos aqui, isso aqui é um grau de proteção do equipamento aqui em 1000 volts, categoria 3, 600 volts, categoria 4. Aqui o grau de proteção é o IP67. Chave de teste, muito importante, equipamento de teste aqui, sendo ele analógico ou digital. Isso daqui é uma ferramenta muito importante para o trabalhador que faz intervenção em instalações elétricas. Outro tipo mais moderno de 2 pontas aqui para medir tensão.
O equipamento de teste sem contato também, isso daqui é uma excelente ferramenta para ver se tem contato, se tem energia elétrica. É só aproximar, ele já acende automaticamente. Isso aqui é uma ferramenta essencial para os tipos de trabalho em intervenção elétrica. Tem um exemplo aqui tanto do analógico como o digital. Com o exemplo das tomadas, né? A construção das tomadas tomadas mais modernas. Então, se existem instalações elétricas, as tomadas mais antigas devem ser substituídas por tomadas mais novas. Elas já vêm com padrão para evitar o contato com parte energizada, como vocês podem observar aqui na figura do canto direito. Muito importante, lâmpada de teste, ligação de lâmpada de teste. Se você não tem, você precisa fazer. Você que faz instalação em áreas elétricas, aí intervém com instalação, manutenção de equipamentos, muito importante ter uma lâmpada de teste. E o IP69K? O que seria isso daqui? O IP é o indicador do grau de proteção. E aqui dígito 1, dígito 2 e o K, proteção superior. Então aqui eu tenho o numeral, o primeiro numeral e o segundo numeral. No exemplo aqui o 6 totalmente protegido contra poeira, era 6 e 5, né? 65. O 5 protegido contra jatos de água. Então essa é a forma de ler o grau de proteção aí do IP. Então primeiro numeral 6, segundo 5. Primeiro numeral, totalmente protegido contra poeira. Segundo numeral é o 5, protegido contra jatos d'água. Então os graus de proteção aí vão aumentando. As instalações elétricas, as intervenções em instalações elétricas somente podem ser realizadas por trabalhadores que tenham capacitação, que pode ou não ser promovida pelo empregador. Aqui uma observação muito importante: não basta somente o empregador emitir um certificado para você, trabalhador. Quem que vai emitir esse certificado? Quem que vai passar esse treinamento para você? É um profissional habilitado? É um eletricista? É um engenheiro? Ele já tem conhecimento de instalação elétrica? Pode ser feito via empregador, porém, quem for fazer esse treinamento, quem for assinar esse certificado, deve possuir conhecimento técnico na área, deve possuir habilitação na área elétrica. E você pode seguir outros meios aí, escolas, treinamentos, cursos online. As intervenções elétricas e instalações elétricas somente podem ser realizadas por trabalhadores que tenham capacitação, que pode ou não ser promovida pelo empregador. Um exemplo aqui da certificação profissional de um eletricista, um curso de eletricista profissional. Então esse curso de NR 31.10, ele não fica limitado, assim, você deve procurar fazer curso de eletricista, curso na área de elétrica, para intervir e ter habilitação técnica na área. São várias instituições que têm esse tipo de treinamento, tem cursos online também, tem cursos técnicos. Então basta do interesse aí de você pesquisar e se matricular e fazer esses cursos aí. A capacitação aqui, muito importante, pode ser promovida pelo empregador, mas detalhe, o empregador não pode simplesmente emitir um certificado e assinar embaixo. Tem que ter um responsável técnico por esse certificado, tem que ter um responsável pela habilitação técnica do profissional. As cercas elétricas devem ser devidamente sinalizadas e instaladas conforme instruções do profissional legalmente habilitado ou do manual de instalação fornecido pelo fabricante, né? O cumprimento do disposto 31.10.6 é dispensado em situações previstas em normas técnicas vigentes mediante laudo emitido por profissional habilitado. Então pode ser dispensado aqui de acordo com
o laudo do profissional. Também, um exemplo aí de cerca elétrica. Essa cerca elétrica está sem a sinalização nessa faixa aqui, nesse trecho. Instalações elétricas em áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões devem ser adotados dispositivos adequados de proteção, conforme as normas técnicas oficiais. Então, a área classificada, a área onde tem líquido combustível inflamável. Eu coloquei um símbolo aqui, um brasão aqui do Bombeiro de São Paulo, porque eu moro aqui no estado de São Paulo. Mas cada estado tem as suas normas técnicas do bombeiro. Então, muito importante você consultar essas normas técnicas. As normas técnicas ficam disponíveis aí pela internet, no site do Bombeiros. Então, é importante quando você for fazer intervenção em instalação elétrica rural que tenham áreas classificadas, consultar também as normas, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. O exemplo aqui de uma área classificada. Bom, agora a gente já viu tudo que fala NR31.10, a gente já viu os conceitos. Agora aqui a gente tem um conteúdo adicional, a gente vai falar um pouco sobre NR10. A gente não vai fazer o curso de NR10 aqui completo, mas a gente vai fazer uma introdução, um complemento aqui a NR31.10. Esta norma regulamentadora abrange todas as faces de transformação de energia elétrica, todos os trabalhos realizados com eletricidades ou em suas proximidades, geração, transmissão, distribuição, consumo, incluindo etapa, projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações, quaisquer trabalhos realizados em suas proximidades. Então a NR10 aqui ela fala que qualquer tipo de trabalho realizado em contato direto ou nas proximidades das instalações elétricas, o trabalhador deve possuir o curso de NR10 e tomar todas as medidas de prevenção que tem nessa norma. Introdução à segurança com eletricidade. As principais consequências dos acidentes elétricos: o choque elétrico, queimaduras e incêndios. Lembrando aqui que todas essas ocorrências podem ser fatais. Acidentes elétricos no trabalho fatais de 97 a 2002. Essa estatística aqui é dos Estados Unidos. Então, acidentes com eletricidades em áreas rurais aí foram 291 acidentes. Esse número baixou um pouco aqui em 2001, foi 285, em 2002, 289. Então, 5% dos acidentes em área rural um exemplo aqui de estatísticas de acidentes elétricos do trabalho, né, acidentes fatais. Então, isso aqui nos Estados Unidos, de 97 a 2002, com eletricidade. 291 acidentes fatais, né? A gente está falando de acidentes com óbitos, com vítimas. Então, 291 entre 97 e 2001, depois em 2001 ainda esse número é muito significativo, 285. O ano 2002, 289. É muito trabalhador morrendo na intervenção com instalação elétrica. Isso é um ponto de atenção a todos que fazem intervenção nas instalações. Muito importante o uso do equipamento de proteção individual, proteção coletiva, o cumprimento dos procedimentos de segurança. E no setor elétrico no Brasil, nesse mesmo período aí, em 2002, no geral foram 416 acidentes no setor elétrico, acidentes, então lembrando que a gente está falando de acidente fatal, 416. O exemplo de grandes incêndios aí, né, principalmente aqui na Eletrobras, um incêndio tomou proporções enormes aí, incêndios ocorridos devido a falha na instalação elétrica. Outro fator muito
recorrente na área elétrica, na área rural com instalação elétrica, içamento de caçamba de caminhão, caçamba direto contato, falta de uma análise de risco dos trabalhadores, do pessoal da segurança, né? De todo mundo que está envolvido na operação, falta de análise de risco, o contato aí dessa caçamba com rede elétrica energizada, acidentes com equipamentos danificados, com equipamentos não conformes, com equipamentos sem proteção devida. Aqui esse vídeo todo mundo deveria ter em casa. Vou soltar um vídeo aqui da Ana Maria, que ela foi utilizar um multímetro para fazer a medição da voltagem lá no estúdio. Então isso aqui fica uma reflexão. Todo mundo devia ter em casa? Quem que deve ter em casa um multímetro? Vou soltar o vídeo agora. Sabe, do jeito que você precisa. E esse negócio aqui, além de chave de fenda e tal, esse negócio aqui eu acho que todo mundo devia ter em casa. Às vezes você queima um aparelho bem legal seu, porque não tem certeza se aquela tomada que não está indicando ali se é 110 ou 220, seu equipamento é 110. A tomada que você olha, você acha que é 110. Então, quando você achar, você vai lá e mede. Por exemplo, ó. Não acha que é um perigo. Não. Aí você vem aqui, põe em volts aqui, ó. Ele é a pilha, tá vendo? Tá 00 aqui, né? Aí você vem na tomada, por exemplo, eu queria saber quanto é essa tomada aqui. Você enfia um cabinho aqui e o outro cabinho aqui. Olha lá, ó. Ele vai chegar, ó, em 200, tá vendo? Ele é 220 aqui. Ó, peraí, para lá no 200, menino. Olha lá, 200, 110 ele não é. Deixa eu ver se é aqui, aqui. Ele vai estabilizar ali, ou isso aqui tá doido. Ou eu não sei fazer, será? Ai, Eu não sei. É 220, eu botei no 110, eu botei no 220. Mas enfim, você aprende a usar. Eu não sei usar isso, mas eu acho o máximo, quem sabe. E tem em casa, não é legal? Tá vendo? Se tivesse um videogame aí. Então esse vídeo fica como uma reflexão. Todo mundo devia ter em casa? Não. Quem deve ter em casa multímetro é quem tem habilitação para utilizar um multímetro. O multímetro utilizado de forma incorreta, ele pode gerar um acidente. Um exemplo aqui de multímetro digital e analógico. É muito importante aqui, né, descrição para o modelo digital aqui. Quadrante para medida de tensão e corrente contínua. E o quadrante para medida de tensão elétrica ou corrente alternada. Ana Maria, vocês podem ver que no vídeo lá, ela fica mexendo a seta ali do multímetro para todos os lados aí. Então, em vez de ela medir em corrente alternada, ela foi lá e mediu, mudou ali a posição para corrente contínua. Aí foi onde que danificou o equipamento e ela poderia ter tomado um choque elétrico. Aqui um exemplo de teste em multímetro. Vou soltar o vídeo aqui também.